Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer vou ministrar para vocês um curso de Direito Tributário. Pode ter certeza, gente, que esse curso não será um curso simples, vai ser um curso que vai deixar você altamente competitivo. Nesse curso nós iremos fazer centenas e centenas de exercícios, iremos discutir várias jurisprudências de banca. Eu tenho certeza, gente, estou bastante confiante que vocês ficarão bastante competitivos para a hora da prova. Antes de começar o curso, eu tenho que explicar para vocês um pouco da nossa metodologia. Depois de muitos anos estudando direito tributário, o professor definiu uma metodologia própria de ensinar direito tributário. O professor ensina direito tributário em dois grandes blocos. Primeiro bloco é o bloco da Constituição e o segundo bloco é o bloco do Código Tributário Nacional. Hoje, essa aula, agora, será a aula, uma aula introdutória e nós vamos estudar um trecho da Constituição. Particularmente, nós iremos estudar o artigo 145 até 149 da Constituição, que são os primeiros artigos. Agora é o seguinte, então nós vamos estudar primeiro Constituição, depois vamos estudar o Código Tributário Nacional. Cara, papo reto, cara. Olha como é que você fica competitivo fácil. Fácil não, requer um pouco de esforço. Na Constituição, anotem no caderninho de vocês. Obrigação do aluno concurseiro, ler 30 vezes o artiguinho 145 ao artiguinho 155 da Constituição. De novo, artiguinho 145 ao artiguinho 155 da Constituição. Bacana? 10. Por quê, gente? Porque todas as provas, a 20, 30%, o percentual mais ou menos, são Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição. E detalhe, você lendo essa quantidade de vezes, você vai internalizar o quê? Os princípios constitucionais e você vai ficar muito mais fácil você estudar o Código Tributário Nacional. Nós sabemos que no Brasil, o nosso sistema jurídico adotou a pirâmide de Kelsen, não é isso? E no topo do nosso ordenamento jurídico está a Constituição. E o legislador, ou constituinte, detalhou bastante o capítulo da tributação. Então, essas informações da tributação vão servir para o quê? Para todas as nossas aulas. O estudo da Constituição. Primeira dica para vocês, meus amigos. Olha, gente, isso aqui não é dica, é conselho. Você sabe que o professor aqui não é de fazer propaganda, né? Então, preste atenção, gente. Eu vou recomendar que vocês comprem esta Constituição aqui. Tá? Essa verdinha. Eu já tive várias Constituições, mas a verdinha para mim é a melhor de todas. É da Saraiva, Constituição da República Federativa do Brasil, editora Saraiva. Compre a Constituição, leve a Constituição numa papelaria e coloque, gente, um aspiral. Olha aí, ó. Um aspiral. Agora, cuidado, gente. Eu já vi alunos que perdeu a Constituição, levou para pessoas que não conhecem, não sabem fazer o aspiral, né, colocar esse cara aqui, e aí os furinhos saíram mais para frente aqui, ó, aí comeu um pouquinho das letras. Então tem que ser um negócio bem feitinho. Por que o aspiral? Para você ter mobilidade de quê? Ó, de movimentação. Isso aqui, gente, vai ser um dos principais instrumentos na sua orientação de estudo, não só de direito tributário, constitucional, administrativo, diversas disciplinas específicas estão aqui, gente. Isso aqui despenca concurso público, então isso aqui tem que ser, ó, debaixo do braço, tem que ser um dos instrumentos mais importantes, mais utilizados por vocês. E além disso, vou pegar aqui, abrir. Como é que você vai utilizar esse cara aqui, meu? É fácil, ó, vou até dar um zoom aqui. Isso, olha aqui o zoom. Então é o seguinte, cara, marca texto, cara, ó, você marca o texto nas fontes mais importantes, olha aqui, ó, uso capião urbano, vide o artigo 46 da LRF, faça suas anotações importantes, ó, super simples. Então, gente, o que acontece? Você vai fazendo que as marcações
Procurem, gente, dar nome aos artiguinhos, qual que é o significado, qual que é o trabalho do artiguinho da Constituição, porque cada artiguinho da Constituição tem um objetivo bastante específico. Tentem visualizar esse artiguinho. Então tá aqui, gente, ó, minha Constituição, toda ela marcada. Isso é importante, isso ajuda a fixar. Além disso, gente, lembra que eu falei para vocês do caderno ser seu principal instrumento de estudo? Eu trouxe aqui para vocês o meu caderno de estudo de direito constitucional, direito tributário, que eu fiz em 2009. Está aqui, ó, 2009. Então aqui, o professor, até para preparar a aula, o professor estuda também, ó. Tenho todos, olha aqui, ó, marcadinho, organizado para vocês, gente, ó. Uma coisa bem legal, ó. Princípio da anterioridade, seções do princípio da anterioridade, noventena, princípio da retroatividade tributária, lei interpretativa, isonomia tributária, olha aí, ó. Tudo aqui, ó. Olha aqui, gente. Coloquei uma orelhazinha aqui para completar as imunidades. Gente, fazendo isso aqui, o que acontece? Demora mais tempo, eu sei disso. Mas se você está estudando com planejamento, estudando com antecedência, vale a pena, gente. Vale a pena vocês fazerem isso. Por que vale a pena? Vale a pena porque quando você for fazer uma revisão, você vai diretamente aqui. E esse livrinho aqui, papo reto, cara, em 2 horas você dá uma lida completa aqui, você tem todo o conhecimento na sua cabeça. Então essa é a orientação. Direito tributário, gente, é um direito que requer o quê? É uma disciplina que requer o quê? Muita leitura. Você tem que fixar conteúdo. Não é difícil, é fácil. Legal, gente? Ok. Considerações iniciais do curso feitas, agora chegou a hora do conteúdo. Nesta aula, nós vamos abordar o quê? O direito tributário e a Constituição Federal. O direito tributário e a Constituição Federal. Então, gente, nós vamos começar aqui a estudar os artiguinhos da Constituição. Onde o direito tributário está na Constituição? Primeiro diferencial do aluno, cara. Vou colocar aqui para vocês aqui. Artiguinho 145 a 155. Meus alunos queridos do coração, qualquer questão de concurso, cara, que vai numerar qualquer desses artiguinhos, está perguntando direito tributário. Por exemplo, está lá em uma pergunta, 150, artiguinho 150, um dos mais importantes. 150 é o artiguinho. É o artiguinho que trata de quê, gente? É o artiguinho que trata dos princípios constitucionais, da limitação do poder de tributar. Por exemplo, cai lá na sua prova, artiguinho 155. Artiguinho 155 trata do quê? Dos impostos municipais. 153, impostos federais. Aí você vai ter no quê? Um mapa mental na sua cabeça, um modelo mental. Então agora nós vamos começar. E nesta aula vamos trabalhar os artiguinhos 145 ao artiguinho 149. Bacana? O direito constitucional. Depois que a gente passar o direito constitucional e a Constituição, nós vamos entrar na lei 5.172, que é o Código Tributário Nacional. A gente tem certeza, você vai ficar altamente competitivo. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer elogio, crítica, sugestão, sabe que o professor do coração está inteiramente à sua disposição no meu e-mail pessoal, lsc.consultoria@gmail.com. Bacana? Então bora, professor. Professor, explica para mim uma coisa, professor. O porquê que o Estado tem que tributar? É simples. O Estado tem que tributar porque o Estado precisa de dinheiro. Por que o Estado precisa de dinheiro, gente? Para fazer jus o quê? Às despesas públicas. Gente, o Estado não é a representação do povo? O poder não emana do povo, que será exercido de forma direta e indireta por políticos eleitos diretamente ou indiretamente nos termos dessa Constituição? Parágrafo único do artigo 1º da Constituição? Sim. Então é o seguinte, o Estado, o direito tributário, está inserida
dentro de um bloco de uma ciência, um ramo do direito chamada finanças públicas. Precisamente, orçamento público. Falou em orçamento público, o aluno tem que lembrar. Gente, falou em orçamento público, o aluno tem que lembrar. Receitas e despesas. Falou em receitas e despesas, mais uma dica para você de concurso. O cara vai falar em política fiscal. Política fiscal. Política fiscal é a receita e a despesa. As despesas é fácil. Gasto com educação, segurança, assistência social, educação e assim por diante. E as receitas? Está aqui. As receitas, vamos ter o quê? Vários tipos de receitas. A principal receita para fazer jus às despesas chama-se receitas tributárias. É a principal, gente, o que tem o maior percentual de arrecadação. E o direito tributário é um direito público que vai regulamentar essas condicionantes da receita tributária. Então, olha só. Então, para que serve, gente, o direito tributário? Serve para regulamentar as receitas tributárias, que é uma principal fonte de receita do orçamento público para fazer jus aos gastos públicos. Professor, os gastos são bastante altos, são altíssimos os gastos. Consequentemente, vai ter o quê? Os gastos da receita tributária também é altíssimo. Gente, já que o assunto agora é receita, eu vou ter que ampliar um pouco o assunto com vocês. Professor, se cai na prova assim, professor, o Estado somente possui como única fonte de receita as receitas tributárias. E aí? O Estado possui como uma única fonte de receita somente as receitas tributárias? Não! Por exemplo, a Petrobras não é uma estatal? Sim. A Petrobras dá lucro? Sim. Quando dá lucro, vai dividir o quê? Entre os acionistas. Quem que é o principal acionista da Petrobras? É o governo. É o governo. Então ele vai ter o quê? Uma receita. Vai ter uma receita por participação de dividendos vindo da Petrobras. Professor, o governo tem um prédio, está abandonado. Uma empresa quer alugar esse prédio do governo. O governo alugou o prédio para o cara paga aluguel. Esse aluguel, esse dinheiro que entra, eu pergunto, é uma receita? Sim, claro que é uma receita. É uma receita. É uma receita tributária oriunda de tributos? Claro que não. É uma receita oriunda de aluguéis. É uma receita de serviços. O Estado está fornecendo o serviço para a sociedade. Ah, professor, então nós temos dois grandes blocos de receita. Bingo, isso que vai cair na prova. Isso que vai cair na prova de vocês, cara. Está aqui. Nós temos as receitas derivadas e as receitas originárias. De novo, receitas derivadas e receitas originárias. Professor, o que vem a ser receita derivada? Eu vou explicar do meu jeito para vocês. Derivada que deriva do bolso de terceiros, sem esforço do Estado. Você pagou o imposto de renda. O Estado teve receita? Teve. Essa receita se originou do bolso de terceiro sem esforço do Estado? Exatamente, porque é uma obrigação de você pagar o imposto de renda. Você foi multado, pagou a multa. A multa vai ser o quê? A multa vai ser uma receita derivada. Deriva do bolso de terceiro. Direito público. A lei obriga o particular a contribuir com o Estado. Exemplo, tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nós já vamos falar sobre esse cara já. Multas, operações de guerra. Operações de guerra. Que operações de guerra? Por exemplo, um país entrou em guerra com outro. País A entrou em guerra com B. A perdeu, B ganhou. A vai ter uma dívida de guerra com o B. Além de perder a guerra, ele vai ter que pagar a despesa da guerra. É o quê? Uma receita derivada. E a originária? Originária, a gente vai falar que origina do próprio Estado. Do próprio Estado.
da atuação, da competência do Estado, da atuação do Estado empresário. Não tem aquela receita dos dividendos da Petrobras? Vai ser uma receita originária, que originou do próprio Estado. Receita de aluguéis, ele alugou o prédio. Um serviço que vendeu através de uma tarifa vai ser o quê? Uma receita originária. Então a receita originária é de direito privado, é regulado pelo direito privado, não é regulado pelo direito público, isso cai em concurso. Então, receitas derivadas são reguladas pelo direito público. E as receitas originárias são reguladas pelo direito privado. Tem que anotar no seu caderninho, no seu manual de estudos, que isso cai. Receitas originárias, direito privado, o Estado explora seu próprio patrimônio. Exemplo, receita de aluguéis, comerciais, industriais, serviços agropecuários e assim por diante. Pronto. Então, no orçamento, o Estado tem duas fontes de receita, receitas derivadas e receitas originárias. Cara, para concurso, para qualquer concurso, para concurso de assistente técnico administrativo da Receita Federal, para analista da Receita Federal, para auditor da Receita Federal, qualquer concurso público que cobre a matéria direito tributário, você vai ter que saber que a receita tributária é uma receita derivada. A receita tributária, os tributos são uma receita derivada. A prova vai falar que o cara é originária. Você vai falar que está errado. Entenderam? Está seguro? Está confiante? Posso apertar o pescoço de vocês? Posso fazer um teste? Papo reto? Posso aqui. Faço essa questão aqui. FCC 2010. Classificam-se como receita originária e derivada, respectivamente. Dá um pause no vídeo aí, no play, cara. Vamos estudar, meu. Letra A. Multa. Multa é uma receita originária ou derivada? Multa é uma receita derivada. Imposto é uma receita derivada. Então já está errada a letra A, porque é derivada. E o cara está pedindo o quê? Está pedindo originária e derivada. B. Taxa. Taxa é o que? É derivada. Contribuição social é derivada. Contribuição de melhoria é derivada. Multa é derivada. Então a A, B e a C já estão de fora. Imposto, derivada. Tarifa. Tarifa não é a mesma coisa que taxa. Tarifa é a remuneração de algum serviço prestado especificamente. Professor, eu quero exemplos de tarifas. Tudo bem, tarifa de ônibus. A prefeitura tem um ônibus público, coletivo. Você quer ser transportado de um lugar para outro, pega lá o busão. Você pagou que é a tarifa de ônibus. E essa receita que o município está recebendo através dessa empresa é decorrente do quê? Do Estado empresário. Então é o quê? Uma tarifa, pessoal. É uma receita originária. Então, tarifa é uma receita originária. Taxa é uma receita derivada. Logo, a letra E está correta. Logo, você vai marcar o xizinho na letra E. Tá aí, E. Tarifa. Rapaz, fixou. Ok? Entendeu? Então, olha só como é que é a questão, gente. Essa questão aqui exige o quê? Raciocínio por parte do aluno. Ah, isso aí, meu amigo. Vamos embora, vamos continuar aqui. Vamos estudar aqui. Então é o seguinte. Já ensinamos aqui para vocês como é que você deve estudar. Estudamos a um assunto doutrinário que é em relação a assuntos em relação ao tipo de receita originária, derivada e receita originária. Tá? Agora, nesse nosso curso de Direito Tributário, eu vou falar para os limites do nosso curso. Primeiro, nós vamos estudar a Constituição Federal, artigo 145 e 155. Você já tem uma tarefa, você já tem uma obrigação, cara. Papo reto. Você não quer passar? Você tem que ler 30 vezes esses artiguinhos. Porque isso vai estar na prova de vocês. Isso é importante, isso está no topo da pirâmide do ordenamento jurídico. E depois nós vamos estudar o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, que vai trazer a definição de obrigação tributária, de lançamento, de crédito,
de dívida ativa, de exclusão, suspensão do crédito tributário, exclusão do crédito tributário, o detalhamento, gente, da operacionalidade do direito tributário está na onde? No Código Tributário. Falou em Código Tributário, o aluno vai ter que prestar atenção, porque na prova o cara pode colocar a sigla C de código, T de tributário e N nacional, CTN, ou ele pode mandar para vocês, para complicar, Lei 5.172 de 66. Meu amigo, minha amiga, a Lei 5.172 de 66 é o Código Tributário Nacional. Nas primeiras aulas vamos abordar esses assuntos, e nessa aula vamos abordar o assunto 145 a 149, e logo depois nós vamos abordar o quê? O Código Tributário Nacional. Mas agora é o seguinte, não tem jeito, gente, os dois assuntos, toda hora eu vou ter que citar, ora a Constituição, ora o Código Tributário, Vou ter que repetir várias vezes o mesmo assunto. Mas isso é importante, porque já sabe como é que é o nosso método aqui, gente. Passe em concurso público, vocês sabem, é o aluno, não é que tem maior carga horária, não. É o aluno que fixou mais conteúdo. E a repetição, gente, não adianta, é um método antigo, é ultrapassado? Claro que não. É um método bastante eficiente de fixação de conteúdo. Ok? Bora! Vamos estudar agora a parte constitucional.